A bala rasgou o ar da noite lisboeta como um grito abafado, e Tomás caiu de joelhos no pavimento molhado da Alfama, o sangue quente escorrendo entre os dedos que apertavam o peito. Os convidados da festa de aniversário de seu pai, ainda e quando risos falsos nas ruas estreitas, viraram-se em pânico, mas ninguém correu para ajudá-lo. Em vez disso, um sussurro venenoso cortou o caos. Desgraça. Ele trouxe isso para cima de nós. Anos depois, quando Tomás retornou àquele mesmo bairro, ninguém esperava que o homem quebrado se transformasse no furacão que varreria as mentiras acumuladas como poeira de azulejos antigos. Tomás acordou no hospital com o cheiro de desinfetante misturado ao perfume de jasmim que sua mãe insistia em trazer, mesmo que ele odiasse flores. Era o dia seguinte à sua festa de 18 anos, mas ninguém mencionava a celebração, só o tiro, o pânico e o olhar acusador de seu pai ao pé da cama. Você e seus amigos, murmurou o homem, a voz rouca de uísque e raiva, antes de sair batendo a porta. Tomás fechou os olhos, sentindo o curativo apertar como uma coleira, e pensou em Miguel, o garoto de olhos verdes que dançara com ele na penumbra da casa alugada para a festa, os corpos colados ao som de fado eletrificado. Miguel havia sumido na multidão quando o som do disparo ecoou, e agora, no silêncio estéril do quarto, Tomás se perguntava se ele também o chamaria de desgraça. Os dias se arrastaram em uma névoa de analgésicos e visitas esporádicas. Sua mãe, Isabel, uma costureira de mãos calejadas que bordava saias para turistas no Chiado, sentava-se ao lado dele com um rosário entre os dedos, murmurando orações que pareciam mais para si mesma. Foi um acidente, filho. Alguém bêbado, a polícia disse. Mas Tomás sabia a verdade. O atirador era um primo distante de seu pai, um homem de bigode espesso e convicções rígidas, que o vira beijando Miguel no canto escuro do jardim e jurara limpar a vergonha da família. A família Cunha, donos de uma pequena fábrica de conservas no Tejo, não tolerava desvios, e Tomás, com sua inclinação para meninos e sua recusa em esconder, era o maior deles. Quando finalmente saiu do hospital, o bairro de Alfama parecia menor, as ruas labirínticas agora armadilhas de olhares. As tias cochichavam atrás de cortinas de renda, os vizinhos cruzavam a rua ao vê-lo, e seu pai, Manuel, mal dirigia a palavra. Vai embora por um tempo, rapaz. Até as coisas acalmarem. Tomás empacotou uma mala com poucas roupas e o colar de prata que Miguel lhe dera, um pingente em forma de âncora, símbolo de que nós nos ancoramos um no outro, e pegou o trem para o Porto, deixando Lisboa para trás como uma ferida aberta. No trem, ele escreveu uma carta para Miguel, que nunca enviou. Você fugiu, mas eu entendo. O medo é maior que o amor às vezes. Mas eu volto, e quando voltar, não serei mais o garoto que você beijou. No Porto, Tomás encontrou refúgio em uma pensão barata perto da Ribeira, onde o Douro serpenteava como uma veia viva sob as pontes iluminadas. Ele arranjou um emprego como garçom em um café frequentado por artistas e exilados, servindo pastéis de nata e cafés duplos para quem contava histórias de amores proibidos. Foi lá que conheceu Rafael, um pintor de 25 anos com mãos manchadas de óleo e um sorriso que iluminava as noites chuvosas. Rafael era abertamente gay, com tatuagens de borboletas nas costas que simbolizavam metamorfoses, e ele via em Tomás não um sobrevivente, mas um enigma a ser desvendado. Você carrega Lisboa nos olhos, disse ele na primeira noite, enquanto pintava o retrato de Tomás à luz de velas. Mas o que é por trás do véu de dor? As noites no Porto se tornaram um bálsamo. Rafael o levava para caminhadas ao longo do rio, onde contavam segredos sob o céu estrelado, e Tomás, pela primeira vez desde o tiro, riu de verdade, um riso gutural, liberador, que ecoava nas arcadas góticas. Eles se beijaram pela primeira vez em uma galeria de arte improvisada, cercados por telas de nus masculinos que desafiavam as normas, e Tomás sentiu o pingente de âncora queimar contra o peito, um lembrete de Miguel. Mas Rafael era diferente, ele não fugia. O amor não é uma âncora que te prende, Tomás. É uma vela que te impulsiona. Eles se tornaram amantes em um apartamento apertado cheio de cheiro de terbentina e livros de poesia de Fernando Pessoa, e por um ano, Tomás quase esqueceu a desgraça que o definira. Mas o passado não perdoa. Uma carta chegou um dia, selada com o brasão da família Cunha. Seu pai estava morrendo de câncer, e a fábrica enfrentava falência. Volte, filho. Por sua mãe. E por mim. Tomás hesitou, o Porto agora um casulo que ele não queria romper. Rafael o encorajou, vai. Enfrenta o dragão. Eu te espero aqui, com asas novas. Com o coração dividido, Tomás retornou a Lisboa, o trem agora um veículo de confronto. Ao pisar na estação Santa Apolónia, o ar salgado do Tejo o acertou como um tapa, e ele jurou que não seria mais o garoto ferido, seria o homem que curaria as feridas da família, mesmo que doesse. A casa em Alfama estava igual, paredes caiadas, o som distante de guitarras fadistas, mas o silêncio entre pai e filho era ensurdecedor. Manuel, magro e pálido na cama, estendeu a mão trêmula. Eu errei, Tomás.
Chamei-te de desgraça porque vi em ti o que eu temia em mim mesmo. As palavras caíram como chuva no Tejo, e Tomás, sentado ao lado, sentiu as lágrimas que nunca chorara pelo tiro. Seu pai confessou, anos jovem, em África durante o serviço militar, ele amara um soldado camarada, um amor sufocado pela ditadura e pelo medo. Eu te atirei para fora de mim, mas você é o meu espelho. Naquela noite, pela primeira vez, eles falaram de Miguel, do beijo, do primo que cumprira pena curta por acidente de caça. Enquanto cuidava do pai, Tomás reconectou com a mãe, Isabel, que revelara sua própria história. Viúva de um casamento arranjado, ela sonhara com uma vida de viagens, mas escolhera a família. O amor é como o fado, filho, dói, mas liberta. Juntas, mãe e filho visitaram o primo na prisão, um encontro tenso onde o homem, envelhecido e quebrado, pediu perdão. Eu era o desgraça, não tu. Tomás perdoou, não por piedade, mas por libertação, e o bairro começou a mudar. Vizinhos que outrora viravam as costas agora acenavam, atraídos pela força quieta do rapaz que voltara. Mas o maior choque veio com Miguel. Ele reaparecera em Lisboa, agora um jornalista freelance cobrindo direitos LGBTQ+, para um jornal do Chiado. Encontraram-se por acaso em uma manifestação no Rossio, bandeiras arco-íris tremulando ao vento atlântico. Miguel, com o mesmo cabelo desgrenhado e olhos verdes, parou, o microfone caindo da mão. Tomás. Eu fugi porque meu pai era pior que o teu. Ele me espancava só por suspeitar. As palavras abriram uma fenda, e naquela noite, em um bar escondido com paredes de cortiça, eles conversaram até o amanhecer, desenterrando mágoas como raízes antigas. Miguel confessou, eu te amei tanto que doeu fugir, mas agora, vejo que o amor verdadeiro resiste às balas. O conflito escalou quando Rafael chegou a Lisboa, convidado por Tomás para o funeral do pai. Ele desceu do trem com uma tela embrulhada, um retrato de Tomás ancorado no Douro, agora um presente de adeus e começo. Mas ver Miguel ao lado de Tomás, rindo de uma piada antiga, acendeu ciúmes como faíscas em pólvora. Você me ancorou aqui, mas ele é o vento que te leva embora, disse Rafael em um café à beira-tejo, a voz baixa mas afiada. Tomás, dilacerado, percebeu o triângulo, o amor passado com Miguel, o presente com Rafael, e o futuro incerto. Eu não escolho entre vocês. Escolho mim mesmo primeiro. A tensão explodiu em uma reunião familiar na fábrica, onde tias e primos discutiam a herança. O primo liberto, agora reformado, defendeu Tomás. Ele salvou esta família da ruína moral. Mas uma tia conservadora, e quando velhos preconceitos, sussurrou, ainda é a desgraça que trouxe a bala. Rafael, ouvindo, largou a tela e confrontou-a. A desgraça é o silêncio que vocês impuseram por gerações. A briga se espalhou como fogo em palha, vozes altas e quando nas salas de enlatados, até Tomás intervir, voz firme, basta. Eu herdo a fábrica não por sangue, mas por visão. Vamos modernizá-la, incluir todos, até aqueles que nos chamaram de desgraça. Na calmaria pós-conflito, Tomás levou Rafael e Miguel para uma caminhada em Sintra, as florestas úmidas e palácios góticos como cenários de contos de fadas sombrios. Lá, sob as copas de neblina, ele confessou, vocês dois me salvaram de formas diferentes. Miguel, você me ensinou a amar apesar do medo. Rafael, você me mostrou a arte da cura. Mas o passo em falso veio quando Miguel, impulsivo, beijou Tomás à sombra de uma ruína, e Rafael viu, não como traição, mas como o fantasma do passado ressurgindo. Eu pinto realidades, não ilusões, disse Rafael, virando as costas e pegando o trem de volta ao porto. Tomás correu atrás, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa. No trem, ele alcançou Rafael na plataforma, lágrimas misturadas à chuva fina. Não é escolha. É crescimento. Volte, e vamos construir algo novo, juntos, ou como amigos que se amam de verdade. Rafael hesitou, os olhos refletindo o Douro distante em memória, mas assentiu, a âncora e a vela. Talvez possamos navegar juntos. Miguel, compreendendo, deu um passo atrás. Eu volto para o que somos agora, amigos que superaram a bala. Meses se passaram, e a fábrica Cunha renasceu como um farol de inclusão, pacotes de conservas com rótulos arco-íris, parcerias com associações LGBTQ+, e workshops para jovens de Alfama sobre identidade. Tomás, agora aos 21, liderava com mãos firmes, o pingente de âncora sempre ao pescoço, um talismã contra tempestades. Isabel, sua mãe, bordava bandeiras para as paradas do orgulho, e o bairro, outrora um labirinto de julgamentos, florescera em solidariedade, festas de aniversário agora celebravam todos, sem sussurros de desgraça. Mas o destino, caprichoso como o Tejo em maré alta, reservava outra reviravolta. Durante a parada do orgulho em Lisboa, com milhares marchando da Praça do Comércio ao Bairro Alto, Tomás avistou uma figura familiar na multidão, o atirador, seu primo, não como prisioneiro,
mas como voluntário, distribuindo água com um crachá de aliado. O encontro foi inevitável, sob os confetes coloridos e o som de tambores. Eu mudei, Tomás. Terapia na prisão, grupos de apoio. Quero reparar. Tomás, o peito apertado, viu nos olhos do homem não ódio, mas remorso genuíno, um eco de seu próprio pai. Reparação não apaga a bala, mas talvez cura a ferida, respondeu, estendendo a mão em um aperto que selava não perdão total, mas um começo. Rafael retornara ao porto, mas as cartas e chamadas noturnas desciam uma ponte frágil. Pinto tem cada tela agora, ancorada em cores vivas, escrevia ele. Miguel, por sua vez, cobria a história de Tomás para o jornal, transformando a desgraça em símbolo da resiliência, o rapaz da bala, de vítima a visionário. A fama veio devagar, convites para palestras em Coimbra e Évora, onde Tomás falava de amor que era em terras de santos e poetas. Mas o vazio crescia, ele amava ambos, de formas que desafiavam rótulos, e o conflito interno o consumia como uma febre baixa. A crise irrompeu em uma noite de outono, quando uma tempestade açoitou Lisboa, inundações subindo pelas ruas de Alfama como lágrimas represadas. Tomás, sozinho na fábrica, revisava contas à luz de lanternas, quando o telefone tocou. Rafael, voz trêmula, anunciava uma exposição no Porto que precisava de sua presença. É sobre nós, a âncora e a vela em tela. Mas no mesmo instante, Miguel batia à porta, encharcado, com uma notícia bombástica: meu editor quer um livro sobre tua história. Mas só se eu for o coautor, contigo. Tomás, entre os dois mundos colidindo, sentiu o chão tremer, não pela chuva, mas pelo peso da escolha iminente. Ele viajou para o Porto na manhã seguinte, deixando Miguel com uma promessa vaga. A galeria estava lotada, telas de Tomás em poses de força quieta, e Rafael, ao lado dele, sussurrou: isso é nosso legado. Mas quando Miguel apareceu na inauguração, convidado por um acaso cruel do destino, o ar crepitou. Os três se encontraram em um canto, copos de vinho tinto nas mãos, e as palavras saíram como um fado improvisado, acusações de lealdade dividida, confissões de inseguranças profundas. Você me ancorou, mas ele me faz voar, disse Tomás a Rafael. E você me faz voar, mas ele me dá raízes, a Miguel. A discussão escalou, vozes baixas mas intensas, até Rafael largar o copo. Então vou sozinho, Tomás. Eu não sou vela para iluminar triângulos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, a chuva batendo nas janelas como aplausos irónicos. Tomás retornou a Lisboa sozinho, o trem agora um túmulo de memórias. Dias de isolamento se seguiram, caminhadas solitárias pelo castelo de São Jorge, onde ventos atlânticos uivavam segredos antigos. Foi lá, sob as muralhas de pedra, que ele percebeu: o amor não era posse, mas uma tapeçaria tecida por fios de múltiplas vidas. Ele escreveu cartas, uma para cada, para Rafael, prometendo espaço para cura, para Miguel, convidando colaboração sem amarras românticas. Somos mais que amantes, somos aliados na luta contra as desgraças que nos definem. O Natal chegou com neve rara em Lisboa, cobrindo os telhados de Alfama como um manto de perdão. A família se reuniu na casa da mãe, agora ampliada com quartos para visitantes da fábrica. O primo atirador veio, tímido, trazendo um presente, uma âncora de prata polida, gêmea do pingente de Miguel. Para te lembrar que eu te ancorei no ódio, mas agora te libero. Lágrimas fluíram, e pela primeira vez, o jantar foi de risos autênticos, pratos de bacalhau e histórias de amores velados. Rafael e Miguel, surpreendentemente, responderam às cartas com visitas separadas, mas sincronizadas pelo destino. Primeiro Rafael, com uma tela pequena, Tomás em Sintra, entre ruínas, com asas de borboleta. Eu vou contigo, mas devagar. Depois Miguel, com rascunhos do livro, não coautores, mas capítulos entrelaçados. Tomás, vendo a tapeçaria se formar, convidou-os para um café no Chiado, não como triângulo, mas como constelação. Ali, sob o sol de inverno, eles brindaram, pelo amor que supera balas e tempestades. A primavera trouxe florescimento literal e metafórico. As ameixeiras de Lisboa tingiam as ruas de rosa, e a fábrica lançava sua primeira linha arco-íris do Tejo, conservas orgânicas com histórias quer nas embalagens. Tomás, agora um ativista reconhecido, viajou para o Algarve com Rafael, onde praias de falésias vermelhas ecoavam confidências. Eu te pintei como herói, mas você é humano, e isso me assusta menos agora, confessou Rafael, traçando linhas na areia com o dedo. Seu amor se solidificava em gestos simples, piqueniques com queijos locais, noites de estrelas onde Rafael esboçava constelações no corpo de Tomás com carvão suave. Miguel, no entanto, guardava sombras. Seu livro avançava, mas ele lutava com demónios paternais: o pai, um ex-policial conservador, descobrira a colaboração e cortara laços.
Ele me chamou de traidor da família, desabafou Miguel em uma ligação noturna. Tomás, sentindo o eco de sua própria dor, o convidou para Alfama. Lá, caminhando pelas escadarias íngremes, Miguel quebrou. Eu fugi da bala porque via meu pai em todos, no medo, no julgamento. Tomás o abraçou, fraterno agora, e juntos visitaram o túmulo do pai de Tomás, onde flores de jasmim dançavam ao vento. O perdão é uma praia que se constrói grão a grão. O conflito maior surgiu com uma ameaça externa. Um grupo conservador local, remanescente de velhas guardas, boicotava a fábrica, espalhando panfletos com o apelido Desgraça do Tejo. A mídia sensacionalista pegou, e Tomás enfrentou repórteres no Rossio, voz firme: desgraça é o ódio que atira balas. Nós somos a cura. Mas internamente, o stress o corroía, noites insones, o pingente de âncora parecendo um peso. Rafael, sentindo a distância, propôs uma pausa: arte cura, mas espaço respira. Ele voltou ao Porto para uma residência artística, deixando Tomás com um vazio que ecoava o tiro original. Sozinho, Tomás mergulhou no ativismo, organizando um festival que era em Belém, com performances de fado lésbico e drag shows ao som de mar. Foi lá que conheceu Sofia, uma ativista trans de Beja, com voz grave e riso contagiante, que o desafiou: você luta pelo amor, mas e pelo seu próprio? Pare de ancorar no passado. Sofia se tornou mentora, amiga, um raio de luz em forma de mulher que navegava identidades com graça feroz. Juntos, planejaram contra boicotes, flash mobs em shoppings, arte de rua com murais de âncoras quebradas virando asas. Miguel, inspirado, integrou Sofia ao livro, transformando-o em uma antologia de vozes queer portuguesas. Mas o reencontro com Rafael, em uma visita surpresa ao festival, reacendeu faíscas. Rafael, com barba crescida e olhos mais profundos, pintaram mural para o evento, Tomás, Miguel e ele como constelação sobre Lisboa. Não pausa, mas evolução, disse, e o beijo que se seguiu foi de reconciliação, sob aplausos da multidão. Miguel, assistindo de longe, sorriu, não ciúme, mas orgulho. Porém, o clímax veio com uma revelação chocante. Durante pesquisas para o livro, Miguel descobriu documentos antigos na fábrica, cartas de um bisavô de Tomás, um marinheiro que amara outro homem alto mar, sufocando o amor em diários queimados. Sua desgraça é herança, não maldição, disse Miguel, entregando as páginas amareladas. Tomás, lendo à luz de uma lanterna no Tejo, chorou pela linhagem de silêncios quebrados. Ele confrontou a família em uma assembleia: somos tecidos de amores escondidos. Hora de expor as linhas. A resposta foi mista: tias chocadas, primos curiosos, mas o primo atirador se levantou: eu queimei uma carta similar do meu pai. Vamos resgatar o que perdemos. O boicote enfraqueceu, transformando-se em diálogos comunitários, e a fábrica prosperou, exportando para a Europa como símbolo de progresso. Verão trouxe calmaria, mas não sem tensão. Rafael propôs uma viagem a Évora, templos romanos onde ecos de deuses pagãos sussurravam liberdades antigas. Lá, em vinhedos dourados, eles fizeram amor lento, corpos entrelaçados como videiras, mas Tomás confessou o puxão de Miguel: ele é irmão agora, mas o laço dói. Rafael, vulnerável, admitiu: eu temo perder-te para o ativismo, para o mundo. A noite terminou em promessas: nós somos o mundo um do outro. Miguel, enquanto isso, enfrentava seu pai a uma visita tensa a Setúbal, pescadores e redes como metáforas de emaranhados. O homem idoso, curvado pelo tempo, murmurou: eu bati porque vi em ti o que eu enterrei, um amor por um pescador, perdido no mar. O perdão veio aos soluços, e Miguel retornou transformado, pronto para o lançamento do livro em Lisboa. O evento no Teatro Nacional foi um triunfo, lotado, com leituras emocionantes, e Tomás no palco, âncora ao peito, declarando: da bala à bênção, o amor que era é o pulso de Portugal. Rafael e Miguel aplaudiram lado a lado, e após, em uma festa privada no Bairro Alto, brindes fluíram. Mas um telefonema interrompeu: Isabel caíra doente, um mal súbito no coração. Tomás correu para o hospital, o mesmo onde acordara anos antes, um ciclo cruel do destino. Isabel, pálida mas sorridente, apertou sua mão: não chore, filho. Eu vivi bordando sonhos para ti. Rafael e Miguel chegaram juntos, uma dupla improvável de apoio, e nas salas de espera, conversas fluíram, sobre medos compartilhados, amores entrelaçados. Somos tua família escolhida, disse Rafael, e Miguel assentiu, e a tecida pelo sangue também. Isabel se recuperou devagar, com repouso em casa, e os três homens se revezaram em cuidados, Rafael cozinhando sopas com ervas do Porto, Miguel lendo trechos do livro em voz alta, Tomás organizando a fábrica remotamente. Nesse intimismo forçado, laços se aprofundaram, não românticos entre todos, mas uma irmandade que desafiava normas. Sofia, a ativista trans, juntou-se,
trazendo risos e perspectivas afiadas. Vocês são como um fado polifônico, harmonia na discórdia. O outono trouxe o julgamento final do primo atirador, agora um processo simbólico para revisão de pena. Tomás testemunhou, voz e quando no Tribunal de Lisboa, ele atirou no medo, não em mim. Perdão é justiça restaurativa. O juiz, impressionado, reduziu a sentença, e o homem saiu livre, jurando voluntariado na fábrica. O bairro aplaudiu, Alfama transformada em enclave de aceitação, com murais de Rafael adornando paredes. Mas o conflito pessoal de Tomás fervia. Sonhos o acordavam, a bala, o beijo fugidio de Miguel, as mãos de Rafael em tela. Ele consultou um terapeuta em Coimbra, sessões onde desenterrou camadas, o trauma do tiro como gatilho para a hipervigilância, o amor por dois homens como medo de perda. Escolha o amor que te completa, não que te divide, aconselhou o terapeuta. Tomás, em uma carta coletiva, convidou Rafael e Miguel para um retiro em Óbidos, vila medieval de livros e lendas. Lá, entre torres de pedra e livrarias escondidas, eles acamparam em vinhedos. Fogos de conversa iluminaram noites, Rafael confessou inseguranças artísticas, Miguel vulnerabilidades jornalísticas, Tomás o peso da liderança. Um jogo de verdades revelou, eu amo vocês dois, mas de formas puras agora, Rafael como parceiro, Miguel como alma gêmea platônica. Lágrimas e abraços selaram, e pela manhã, sob o sol de Castelos, eles plantaram uma âncora simbólica na terra, raiz para o futuro. De volta, o inverno rigoroso testou. Uma nevasca isolou Alfama, e na fábrica, um vazamento revelou corrupção antiga, o pai de Tomás desviara fundos para encobrir dívidas. Escândalo iminente, repórteres à porta. Tomás, com a ajuda de Miguel, investigou, descobrindo que o desvio financiara terapias secretas para o próprio Manuel, um ato de amor distorcido. Ele era desgraça para si mesmo, concluiu Tomás, optando por transparência, conferência de imprensa admitindo, prometendo reparação. A mídia, surpreendida pela honestidade, virou narrativo, cunha, de segredos a salvamento. Rafael pintou a conferência em tempo real, tela ao vivo transmitida. Isabel, recuperada, bordou um estandarte para a fábrica, amor em conserva. O primo, redimido, liderou reparos, e a comunidade doou, transformando crise em catarse coletiva. Primavera renasceu com o lançamento expandido do livro, agora best-seller, com prefácio de Tomás. Turnê por Portugal, Porto, Faro, Madeira, onde histórias semelhantes ecoaram. Em Funchal, sob bananeiras, Rafael propôs, case comigo, não em papel, mas em arte, uma galeria nossa em Lisboa. Tomás aceitou, lágrimas de alegria, e Miguel, padrinho, brindou, pelo trio que virou lenda. Mas o destino, sempre tramando, reservou um último twist. Durante a turnê em Évora, um jovem ativista, eco de Tomás jovem, confidenciou, eu te vi na parada há anos atrás, ferido mas de pé. Você me salvou de uma bala invisível. O garoto revelou, filho do primo atirador, ele herdara o ódio, mas o exemplo de redenção o curara. Tomás, emocionado, abraçou, fechando o círculo, da desgraça à dinastia de cura. Verão de 2026 trouxe casamentos simbólicos, o de Tomás e Rafael em uma cerimônia que era no Mosteiro dos Jerónimos, com azulejos testemunhando uniões sagradas. Miguel, mestre de cerimonias, leu poemas de Pessoa adaptados, tenho em mim todos os sonhos do mundo, e todos os amores. Isabel chorou, bordando véus para todos, e Sofia oficiou, voz ressoando, no amor que er, Portugal renasce. O primo, convidado, discursou, da minha bala, nasceu esta bênção. A lua de mel em Sagres, falésias atlânticas como sentinelas, foi de surf e silêncios profundos. Rafael esboçava ondas, Tomás ancorava na areia, e cartas para Miguel chegavam como pontes, você é o mar que nos une. De volta, a fábrica expandiu, filial no Porto com galeria de Rafael integrada, arte e conservas, alma e sustento. Outono trouxe desafios, uma lei conservadora ameaçava direitos trans, e Tomás liderou petições, marchas de Belém ao Parlamento. Miguel cobria, Rafael ilustrava cartazes. Conflitos internos surgiram, exaustão de Tomás levando a discussões, você luta pelo mundo, mas esquece nossa casa, disse Rafael. Uma pausa curta, dias em Sintra, curou, nós somos a casa um do outro. Inverno festivo incluiu o primeiro Natal da fábrica para funcionários que sem família, ceia com fado e fogueira, histórias compartilhadas. Um convidado surpresa, o pai de Miguel, reconciliado, trazendo mariscos de Setúbal. Eu errei como um velho mapa, disse, e o abraço com o filho foi o maior presente. Primavera de 2027 viu o nascimento de um podcast, Âncoras Quebradas, narrado por Tomás, com episódios de Rafael pintando ao vivo e Miguel entrevistando. Sucesso viral,
convidando vozes de todo Portugal, lésbicas de Trás-os-Montes, bis de Faro, trens de Lisboa. Mas uma carta anônima abalou, a desgraça volta, segredos da fábrica. Investigação revelou sabotagem de um ex-empregado rancoroso, eco de preconceitos velhos. O confronto culminou em uma assembleia noturna, luzes do Tejo refletindo tensões. O sabotador, um tio distante, confessou: eu via o fantasma do meu irmão, teu pai, em ti. Tomás, calmo, ofereceu emprego restaurativo, construiu o que quebrou. Redenção novamente, e o podcast ganhou episódio especial, das sombras à luz. Verão trouxe gravidez simbólica, a adoção de um menino órfão que era de 12 anos, Pedro, resgatado de abrigos hostis. Tomás e Rafael o acolheram, ensinando arte e âncoras. Pedro, com olhos curiosos, perguntou: por que me chamaram de desgraça no orfanato? Tomás respondeu: porque o medo faz monstros. Mas o amor os dissolve. Outono expandiu a família, Miguel encontrou parceiro, um escritor de Coimbra, e jantares coletivos em Alfama viraram tradição, pratos mistos, risos misturados. Isabel, agora avó honorária, bordava histórias para Pedro. Inverno de 2027 fechou com uma retrospectiva, 5 anos desde o retorno de Tomás. Uma festa na fábrica, com bolo em forma de âncora, convidados de todo o arco da jornada. Discurso de Tomás: chamaram-me desgraça, mas voltei como furacão, de amor, perdão, resiliência. Aplausos ecoaram, e sob fogos no Tejo, ele beijou Rafael, com Miguel e Sofia ao lado, Pedro erguendo taça de sumo. Mas o epílogo sussurrava mais: uma nova bala metafórica, uma oferta para Tomás liderar uma ONG nacional. Aceitando, ele partiu para Faro, deixando Rafael com a fábrica, prometendo retornos. Âncoras flexíveis, brincou. Miguel C.O. liderou o livro Sequela, e o ciclo continuou, amor como oceano, infinito e imprevisível. Anos fluíram como o Tejo em cheia. Pedro cresceu em um jovem artista, expondo ao lado de Rafael em galerias de Lisboa, telas de âncoras voando sobre falésias. Tomás, da ONG em Faro, combatia discriminação no Sul, onde sol escaldante escondia sombras. Viagens mensais uniam a família, piqueniques em praias, onde Pedro surfava com Miguel, agora casado e pai de gêmeos. Isabel, aos 70, publicou memórias bordadas, fios de jasmim, contos de amores maternos que era. Lançamento em Alfama lutou ruas, com o primo lendo trechos, voz embargada. Sofia, cirurgias concluídas, liderava chapter trans na ONG, voz amplificada. Conflitos menores pontuavam, ciúmes de Pedro por atenção dividida, resolvidos em terapias familiares, debates éticos no podcast sobre limites do perdão. Mas o laço fortalecia, uma tapeçaria irremovível. Uma década após o tiro, em 2035, Tomás retornou para o aniversário de 38, festa na fábrica, agora museu vivo de história que era. Convidados incluíam o terapeuta de Coimbra, o pai de Miguel, ex-boicotadores convertidos. Discurso surpresa de Pedro: tu não foste desgraça, pai, foste farol. Lágrimas, e o beijo com Rafael, grisalho mas flamejante, selou. O legado perdurava, leis progressistas, inspiradas pela Jornada Cunha, protegendo identidades. O livro de Miguel, série agora, ensinava gerações. Rafael's Galeria, âncoras vivas, atraía turistas que era. Na quietude pós-festa, Tomás caminhou pelo Tejo, pingente desgastada ao peito. Voltaste surpreendendo todos, inclusive eu, sussurrou ao vento. O amor, ele sabia, era eterno como Portugal, cheio de fados, balas e renascimentos.